Essas leis para o sucesso, da maneira que eu vejo, é isso, né? Então é você decidir, entendeu? Achar um propósito, achar alguma coisa que você realmente vá focar sua energia e acreditar, tá? E agir. Fazendo essas coisas, assim, é fato que qualquer um chega, entendeu? Sim. E porque quando você acha o seu propósito, geralmente ele está alinhado com alguma coisa que você vai agregar valor à vida das pessoas. Sempre que você agregar valor à vida das pessoas, à sociedade, à comunidade, ao universo, por exemplo, esse retorno ele volta para ti, entendeu? Só que isso não tem nada de místico. Sim, Nada é só de místico, mesmo... é uma coisa matemática. Tudo que o ser humano acredita, ele consegue fazer. Olá a todos, muito bom dia. Começando mais um podcast. Hoje, o tema de hoje vai ser perguntas e respostas, né, Camila? Isso mesmo. A gente reuniu algumas perguntas dos nossos espectadores em relação aos últimos podcasts que a gente gravou e a gente trouxe para te perguntar. Boa. Para quem ainda não nos conhece, é Edson da Silva aqui falando e Camila Magluti. Isso. Magluta? Magluta. Isso mesmo. Perfeito. Que nome complicado, hein, Camila? Beleza, vamos lá. Hoje a gente vai fazer um formato ao contrário. Hoje é a gente que te pergunta. É mesmo? Putz, então eu vou ficar de saia justa? Tá bom. Vamos ver qual que é essa sensação. Beleza. Manda bala, vamos lá. Vamos lá. Então, a gente selecionou algumas dessas perguntas, né? E vamos trazer para você hoje aqui para ver o que você acha do que os espectadores estão perguntando sobre os últimos podcasts. Boa, vamos lá. Vamos lá. A primeira pergunta é, como que você descobriu qual é o seu propósito que você gostaria de seguir? Putz, que pergunta, hein? Já começamos bem. Assim, propósito, na verdade, ele é igual amor, né? É um pouco difícil de explicar, é mais fácil de você sentir, né? Sim. E como diria Sêneca, né, na verdade, né? No meu caso, foi assim, eu descobri, na verdade, através de um pós-trauma, na verdade, né? Foi talvez o único trauma real, assim, que eu tive, que eu senti na minha pele, né? Que foi pós minha separação. Eu estava casado durante 16 anos e tal, e foi uma coisa que eu senti bastante na época. E aí eu fiquei foi a primeira vez que eu me senti quebrado emocionalmente, de fato. E aí viajar não me dava prazer, trabalhar eu trabalhava, mas tipo, as coisas que eu sempre achei que era o meu propósito antigamente, tipo sentar na cadeira e atender algum paciente, ou simplesmente fazer as próteses que eu sempre fiz e tal, né? Me davam assim, era normal, ficava tipo aquele negócio, não tinha nem sal nem açúcar, né? Então Sim. você fazia pela responsabilidade. Te davam realizações, mas não propósito. Eu te diria assim que eu sempre fui muito responsável, né? Eu nunca deixei nada tirar a minha responsabilidade com o meu cliente e tal, com o meu colaborador e tal, com quem eu tenho algum tipo de responsabilidade. Sim. Então nisso eu sou muito profissional, né? Então eu nunca deixei isso abalar. E aí o que aconteceu nesse ponto foi o seguinte. Aí você fica numa fase de um pouco mais introspectivo, um pouco mais de descoberta de quem realmente é você e do que você realmente gosta, né? Só que, sim, não é só esse ponto. Também tem a questão da idade, tem outros fatores que a gente vai abordar aqui. Mas, de fato, o gatilho que pegou e me despertou para, tipo, realmente perceber e ter certeza do que foi o meu propósito foi isso. E aí, depois eu fiz um retrospecto de tudo e fui entendendo. Então, naquela ocasião, o que aconteceu? Então, tipo, eu viajava, mas o prazer já não era o mesmo, trabalhava, mas era tudo coisas normal, não era aquele negócio que dava tesão, essa que é a verdade, né? Porque propósito ele está envolvido muito com paixão também, né? Então, aquilo que você já faz, que você sente paixão, mas quando você passa por um trauma, que você consegue rever realmente se você tem paixão ou amor pelaquilo de fato, né? E aí tudo na minha profissão, eu faço isso, continuo fazendo muito bem, gosto muito, tenho ainda muita paixão pelo que eu faço na minha área profissional como dentista, né? E como técnico, mas naquele momento eu percebi que assim, o que me dava tesão mesmo era liderar.
Foi aí que eu descobri que meu propósito era ser líder, que meu propósito... E era uma coisa que eu já estava fazendo há 20 anos, entendeu? E aí, quando eu descobri isso, que o propósito era esse, era liderar, era ensinar as pessoas e tal, era treinar as pessoas, era tentar, era dar o meu melhor para fazer quem esteja ao meu lado conseguisse evoluir. Foi até daí que saiu a ideia de começar realmente esse projeto do podcast, que já era uma coisa antiga que eu queria fazer, tipo, de uma maneira para devolver pro universo, que o universo sempre me deu. E aí foi nessa fase, assim, de trauma, porque geralmente é o trauma que faz realmente a gente mudar. Qualquer mudança que as pessoas têm na vida, geralmente ela vem através do trauma, né? Que é onde você reflete mais e tal. E aí eu comecei a mudar e comecei as coisas que eu precisava fazer. Só que isso tem uma outra coisa, né? Na verdade, na pirâmide de Maslow, você passa primeiro pela área das necessidades fisiológicas, né? Que é alimentação, sono, água, e essa é a primeira fase. Então, qualquer pessoa, por exemplo, que nasce, é o que a pessoa precisa. Primeiro atender a necessidade fisiológica, né? E são coisas essenciais, sem isso você não sobrevive. Daí depois você passa para a segurança. Então você quer proteção da sua família, você quer a sua proteção das suas propriedades, né? E depois que você vai para a área das realizações pessoais, está lá no topo. Tá lá no topo, né? Antes disso você ainda tem carreira, essas coisas e tal. Só que o engraçado é que isso daí converge tudo para a idade também, né? Então, quando você está ali, por exemplo, nessas necessidades básicas e fisiológicas, né? Que é no começo da pirâmide, geralmente quem toma conta disso são seus pais, né? São os nossos pais, né? E aí depois você está ali com 10, 12 anos, ali você está estudando, mas você já foi... Basicamente já foi suprida essas necessidades fisiológicas, que é a base da pirâmide. Aí depois você vai para a parte da segurança, que é você se sentir seguro, tal. Então, só que isso vai uma evolução muito com a idade. Então, por isso que assim, muitas pessoas, muitos casamentos, muito relacionamento, muitas pessoas começam realmente a ter mais realizações pessoais ali na casa depois dos 30, entendeu? 35, 40, e aí vai. Se a pessoa tiver a sorte de descobrir o propósito, só que daí tem uma pegadinha nisso aqui, porque propósito e talento são coisas diferentes. Sim, com certeza. Tá? Talento é aquilo que você faz de maneira natural, então ele não é necessariamente um desejo, tá? Que você faz de maneira natural e que consegue resultado extraordinário, entendeu? Resultado muito bom. Então isso é talento. E o propósito ele está alinhado com o talento, mas propósito e talento não é a mesma coisa. A pessoa pode ter talento para fazer uma coisa, mas está fora do propósito de vida, não é o que dá realmente prazer. Então isso acontece às vezes com algumas pessoas. Então muitas pessoas, por isso que existe o hobby, entendeu? O hobby não é nada mais do que você fazer alguma coisa que você não faz por dinheiro. É quando você não consegue converter aquilo que você tem prazer em fazer, que você gosta de fazer, que você tem o desejo de fazer, mas você não converte em dinheiro, porque talvez não seja o seu talento. Entendeu? Se for o seu talento, por exemplo, geralmente ele vai converter isso em reconhecimento financeiro também. Retorno financeiro. Porque provavelmente vai ser alguma coisa que você vai ficar muito acima da média e isso vai te trazer um bom retorno. Mas são coisas diferentes, entendeu? E aí, quando você chega nessa idade, assim, por exemplo, depois dos 30, você começa a ter muito mais maturidade para enxergar isso, para identificar e de uma maneira melhor conseguir definir isso. Então, por isso que muitas pessoas trocam de profissão nessa idade, troca de relacionamento, entendeu? E muda de país, elas alinham, porque o propósito, a diferença do propósito, assim, é uma coisa, por isso que eu comparei muito com o amor, por exemplo, que é uma coisa maior que você. Sim. Então, se te faltar aquilo, você não consegue ficar em outro lugar, entendeu? Em algum momento você vai. Tem um livro que ficou muito famoso, eu não vou lembrar, uma escritora, Elizabeth alguma coisa, mas ela é autora daquele livro Comer, Rezar e Amar, entendeu? E ela, naquele livro, ela explica exatamente o que aconteceu na ocasião dela, por exemplo, com relação a propósito, né?
Porque ela vivia ali numa vida, não estava satisfeita, era uma vida perfeita, mas a pessoa não se sentia feliz e tal. Completa, né? Não se sente E aí ela teve que realmente sair, fazer essa viagem, acho que uma viagem para a Itália, para a Ásia, eu não vou lembrar o nome do país, alguma coisa, mas ela foi nesses países e um desses países era mais para comer, Itália, por exemplo, ela mais comer. Acho que o amor foi questão ali mais da Ásia e tal, e ela foi um pouco mais nessa linha. Então, respondendo a primeira pergunta, de uma maneira geral, foi aí que eu alinhei meu propósito, entendeu? Sempre ele esteve alinhado com uma coisa. Eu sempre estive nele, eu sempre estive fazendo ele, já faço isso já há 20 anos, só que eu fazia, foi aí que eu resolvi, por exemplo, um problema de conflito interno. Porque o problema é que quando você não tem clareza do propósito, você fica em conflito interno. Entendeu? Porque você fica fazendo uma coisa, mas com desejo de, às vezes, fazer outra, e às vezes você fica em ciclo, você não entende porque você está fazendo aquela coisa. E o engraçado, que o que eu fazia era o meu propósito, só que eu não entendia que era o meu propósito. Sim. E aí eu ficava no conflito interno, falando, mas por que eu fico fazendo isso se eu poderia estar fazendo isso? E aí, por exemplo, isso que foi engraçado, porque o conflito que eu tinha, assim, eu sou um profissional bem diferenciado no mercado e trabalho muito rápido. Então, toda vez que eu começava a crescer, que eu contratava vários colaboradores e tal, e começava a treinar eles e tal, era uma coisa que eu fazia por muita paixão e tal, só que ele dava conflito, por exemplo, com a remuneração, tipo, com a entrada de recurso financeiro. Sim. Por quê? Porque eu tinha muito mais paz trabalhando sozinho, ganhava muito mais dinheiro até trabalhando sozinho, assim, pelo menos no estágio quando você é pequeno, porque eu trabalho muito rápido e tal, ou seja, como dentista, como técnico, ou dando aula, alguma palestra e tal. Então, eu sozinho eu ganhava muito mais do que quando eu começava a crescer com a empresa. Porque daí eu tinha que contratar, tinha que investir mais equipamento, investir mais pessoas e depender do resultado das pessoas para ter o retorno. E aí eu ficava nesse ciclo, eu já estava nesse ciclo tipo há 15 anos, né? Então eu trabalhava ali meio que como um ateliê, aí esse ateliê crescia, eu fazia esse ateliê crescer e aí virava de novo uma empresa um pouco média, vamos dizer assim, pelo menos para o meu segmento. Média eu digo aí com 10, 15 colaboradores, que é o que a gente tem, então a gente tem uma empresa média. Aí depois eu olhava e voltava e diminuía para um negócio mais customizado, tipo 3, 4, coisas assim. Só que eu nunca conseguia ficar no customizado, mesmo customizado sendo mais rentável, entendeu? Me dando mais qualidade de vida, me dando mais tempo livre. Aí eu ia e crescia de novo, entendeu? E aí eu ficava me perguntando, eu ficava nesse conflito, falava, não, esse crescimento era uma coisa que eu, tipo, queria crescer, mas doía. Sempre dói, crescer dói, entendeu? Porque você tem que treinar pessoas, você tem que gerir pessoas e, por exemplo, trabalhar para mim é um negócio muito gostoso, mas gerir pessoas é muito difícil. Sim, você acaba tendo que dividir o seu tempo em várias funções e... Isso, não, e você precisa ser líder, né? Sim. Então essa liderança era uma coisa assim que sempre estava presente, sempre ali e meio que eu rejeitava, por isso que era o conflito do propósito. Sim. E meio que eu rejeitava, não é que eu rejeitava, eu tentava, mas não tentava da maneira correta, né? Sim. Porque daí eu ficava naquela, falava, pô, mas dá tanto estresse, é tão complicado, por que eu tô fazendo dessa forma, se eu posso ficar ali quietinho, eu mais 2 colaboradores e tal, 3 no máximo aí, e eu vou ter muito mais qualidade de vida, vou ter um retorno financeiro muito maior, porque eu trabalho muito rápido e tal. E aí depois disso, quando chegou essa época que eu fiquei quebrado emocionalmente, por acaso foi a única época da minha vida que eu fiquei assim, e graças a Deus por um período muito curto, eu identifiquei isso. Eu identifiquei que o que me dava tesão mesmo era ter um time, era liderar pessoas, era gerir pessoas e tal. Não era só fazer o trabalho em si. Fazer o trabalho em si me dava prazer, era um negócio gostoso de fazer. Mas não o retorno... Mas não era a mesma coisa, entendeu? Sim. E aí foi onde eu descobri, e aí eu tirei esse conflito. E aí o engraçado é que no meu porque assim, geralmente o propósito ele também está com missão de vida, vai depender muito da religião de cada um, do que cada um acredita, da crença, né? Então, se é missão de vida, se é propósito, enfim. E o meu, em resumo, para finalizar essa questão do propósito, foi dessa forma. Dessa forma que eu consegui definir. E hoje, por exemplo, eu tenho muito claro que meu propósito é liderar
e educar pessoas, né? Sim, Fazer as pessoas sonharem, fazer as pessoas crescerem, entendeu? Sim. Então, por isso que hoje eu trabalho, por isso que surgiu o podcast, por isso que surgiu o canal de desenvolvimento, né? Que onde a ideia é desenvolver pessoas e mindset, né? Que é através do mindset que você vai vão se crescendo, entendeu? Sim, que você claro. vai ali crescendo. E então, se não fosse missão, eu não conseguiria, entendeu? Porque é Sim. muito difícil. É muito difícil, entendeu? É muito difícil você lidar com o ser humano, né? Com certeza. Difícil. É muito difícil. Então, se não fosse proposta, principalmente quando não envolve, por exemplo, ganho. No meu caso, claro, como eu defini isso também como um propósito, o resultado financeiro também vai vir, porque já estava alinhado também com um talento, com a minha profissão, Sim. com muita coisa. Então não é um hobby, entendeu? Por mais que me custa, por exemplo, o podcast, o canal do YouTube de desenvolvimento, como está no começo, então me custa bastante. Sim. Ele não me dá retorno financeiro, mas ele me dá muito prazer. Sim. E aí acaba sendo realmente aquilo. Mas ainda acaba sendo mais um hobby do que uma profissão, Sim. entendeu? Profissão é aquilo que nos dá dinheiro mesmo, Sim, entendeu? com certeza. Então, as duas coisas estão alinhadas no meu propósito, porque daí dentro da minha empresa eu exerço aquilo que eu gosto, que é liderar pessoas, fazer as pessoas crescer, fazer as pessoas sonhar, fazer as pessoas acreditarem mais nelas até do que elas mesmo já estão acreditando, entendeu? E aí isso já me preenche bastante. Que bom. Então, vamos para a próxima pergunta. Você acredita que existem leis para o sucesso? E qual o caminho que você acha que as pessoas devem trilhar para chegar nesse sucesso? Existe sim. Para o sucesso, para tudo na vida existe, né? A primeira lei é você acreditar, tá? Essa é a primeira lei, né? Então, não é que existe uma lei, na verdade, né? Porque de lei, de novo, você cai naquele negócio da crença, entendeu? O que existe, mesmo atitudes, né? Ou coisas que você padrões, pode fazer, né? padrões. Existe, assim, padrões, né? Então, quando se mapeia, assim, os padrões das pessoas que tiveram sucesso, aí primeiro, assim, aí a pessoa precisa entender o que é sucesso, né? E sucesso é muito subjetivo, né? Então, para cada um é uma coisa, então, assim, o sucesso pode ser, por exemplo, atingir uma fortuna, outro, por exemplo, pode ser simplesmente ter uma família junto ali, numa casa simples. Então, o sucesso é muito subjetivo. Por isso que parte sempre do princípio que você precisa acreditar e decidir. Então, nessas leis, as mais básicas são acreditar e decisão. Então, primeiro você decide o que você quer, depois você acredita naquilo, e aí ele acaba sendo matemático. Porque tudo que você acreditar e tudo que você realmente decidir e você executar... você vai ter o sucesso, entendeu? Não só o sucesso, riqueza, mas tudo que você queira ter. Né? A diferença é o seguinte, aí você tem uma outra coisa que é um pouco maior do que todos nós, por isso que daí entra aquela questão de novo, de propósito, de talento, todas essas coisas, por quê? Que é a vontade, entendeu? Porque muita gente acha que quer, até de fato decide, até de fato acredita, mas não paga o preço, né? Não executa, não... E daí vem a decisão, na verdade, né? Que a pessoa, às vezes, tem tudo já em mente e acaba por decidir outro caminho que não é o de seguir no que ela acreditou. Que entra também na decisão de cada um. Você decide... O que faz você seguir um caminho é a decisão. Foi o que você falou antes, né? Você precisa estar... Você precisa decidir. Decidir, se você não decidir, é o que faz você ir por um caminho ou outro. É aquela máxima, né? Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Exatamente. Entendeu? Então, primeiro é decisão, né? Uma vez que você decidiu, você tem clareza, você traça um plano, entendeu? Você traça uma estratégia e aí dentro dessa estratégia você atua, você age, entendeu? Então, você faz o que você tem que fazer. Aí, mas o problema está aqui, está na vontade de fazer o que tem que fazer, entendeu? Porque, por exemplo... no meu caso, eu tive sucesso, mas porque eu tive sempre disposto a trabalhar muitas horas, entendeu? Eu não acredito, por exemplo, que tenha sucesso sem a pessoa trabalhar muitas horas, porque se você trabalha ali normal, você fica uma pessoa normal, com horário normal, com resultado normal. Então, você já tem que ser muito acima da média, você já tem que ser meio que um gênio. Então, se você não for um gênio, aqueles que descobriram o seu talento, porque o gênio, o que é o gênio? O gênio é aquela pessoa que tem muito talento, ela alinha talento e propósito, mas ali já com 6, 7 anos, 10 anos, entendeu? Ela tem facilidade para aquele talento. Não, e aí ela já começa um treinamento para aquilo, entendeu? Então, tudo que ela respira é voltado para aquele propósito, entendeu? Então, ela fica muito acima da média, entendeu? Então, em resumo, assim, essas leis para o sucesso, da maneira que eu vejo, é isso, né? Então, é você decidir, entendeu?
a achar um propósito, achar alguma coisa que você realmente vá focar sua energia e acreditar, tá? E agir. Você fazendo essas coisas, assim, é fato que qualquer um chega, entendeu? Sim. Porque quando você acha o seu propósito, geralmente ele está alinhado com alguma coisa que você vai agregar valor à vida das pessoas. Sempre que você agregar valor à vida das pessoas, à sociedade, à comunidade, ao universo, por exemplo, esse retorno ele volta para ti, entendeu? Só que isso não tem nada de místico, tá? Sim, não tem nada de místico, é uma coisa matemática. Tudo que o ser humano acredita, ele consegue fazer. Por isso que o acreditar, então, que é o mesmo que o religioso pode falar de ter fé, só que não tem nada a ver com a fé, tem a ver com você definir um plano, você acreditar e você agir, entendeu? E alinhado, principalmente alinhado no seu propósito. Aí, assim, dentro disso, é claro que só isso é um podcast, né? Sim, então, claro, tem ali, mesmo assim. porque tem sempre o como eu faço, mas a gente pode deixar, por exemplo, em aberto, para quem tiver mais perguntas, por exemplo, manda direct, deixa nos comentários no YouTube. Ah, legal. E aí pode ser que a gente faça, de repente, um podcast só isso, e aí eu já de repente eu faço até algum dia uma live explicando, assim, que daí aí eu já trago, por exemplo, o Napoleon Hill, que daí é a autoridade máxima, por exemplo, nesse assunto. Claro que tem outros autores, mas ele é a autoridade máxima quando se diz, por exemplo, de sucesso e realização, entendeu? E então dá pra gente fazer alguma coisa bem bacana. Sim. E aí, tem mais pergunta? Temos. Então bora, vamos lá. Como ter sucesso financeiro? Então, é a mesma coisa, né? tudo Tipo, tá eu interligado. acho que a pergunta era tipo se é sucesso financeiro, se existe uma receita, né? Todo mundo quer A saber. verdade pergunta que todos querem saber, como ter sucesso financeiro, sim. Assim, hoje assim, já está mais que provado que assim, enriquecimento, tal, sucesso financeiro é uma coisa matemática. Uma coisa. Então, tudo que é matemático, assim, é uma coisa certa. Se você usar aquela receita, aquela fórmula, aquilo vai dar certo. Então, por exemplo, para quem tem 20 anos, por exemplo, se a pessoa arrumar um trabalho, por exemplo, e já começar a poupar uma parte daquele valor durante 30 anos, souber. Não é poupar, na verdade, né? Se primeiro você poupa, depois você investe. Né? Então, você ter um valor que você consegue separar e investir, e aí esse valor começa a trabalhar para ti, é certeza que em 30 anos a pessoa vai estar com uma condição financeira muito boa. Isso é matemático, isso não tem segredo, isso está na história já, né? Então, qualquer pessoa que conseguir tirar pelo menos ali de 10% a 20% dos ganhos e fazer com que aquele dinheiro trabalhe para ela reinvestir aquele dinheiro, a pessoa vai ter sucesso. Durante 30 anos, tem uns que vão fazer durante 10 anos, durante 15 anos. Agora, a ideia hoje as pessoas vivem num momento de imediatismo. E aí tem muita gente, por exemplo, que já não tem 20 anos. A pessoa tem 45 anos, 50 anos e a pessoa quer fazer fortuna. Fica mais difícil? Sim. É possível? Claro que é. É fácil? Não, nunca é fácil. Nunca é fácil. Ele é um padrão e ele é matemático. Por quê? Porque o ser humano vive muito dentro da... Primeiro, eu vejo que assim, até mesmo nessa matemática, você consegue aplicar de novo a pirâmide de Maslow, ok? Porque assim, se você já saiu daquela necessidade fisiológica, né? Que você já está, por exemplo, que é alimentação, água, dormir, entendeu? Se você já saiu dessa base e você está ali e também já saiu da parte da segurança, se você já estiver lá no topo, que é nessa parte já de realizações mais pessoais, fica um pouco mais fácil, porque você já tem menos conflito com as necessidades básicas, entendeu? Claro. Porque o problema por exemplo, nosso problema como ser humano é porque é o consumismo. Hoje um dos problemas é o consumismo. Então, poucas pessoas conseguem realmente ter um mindset, conseguem realmente ter um foco. Por isso que, de novo, está também indecisão de conseguir entender, toda vez que ela precisa consumir alguma coisa, o que é realmente necessário e o que é desejo. Porque desejo é diferente de necessidade básica, entendeu? Sim, claro. Então, por exemplo, se você já tem um smartphone
que você está usando 2, 3 anos e você quer pegar a versão mais Nova, recente sim. porque vai fazer fotos melhores, isso é desejo, não é necessidade. Sim, você já tem Porque você né? já tem um equipamento que já faz foto, já faz tudo que você precisa, mas aí, ao invés de você pegar aquele recurso, por exemplo, e investir, não, a pessoa vai gastar, sei lá, pra gente que está aqui na Europa, a pessoa vai gastar 300 euros a mais com a troca de um telefone, entendeu? Decisão e foco também. Foco só que isso, assim, só que é uma coisa que a pessoa faz mensalmente. Sim. Entendeu? Então, esse mês é o telefone, aí mês que vem é algumas trocas de roupa, algumas coisas em casa. Então, por exemplo, quem está focado em enriquecimento, a pessoa ela entende que o ciclo funciona assim. Ele só, no começo, ele só investe em necessidades básicas, entendeu? Que é a sobrevivência. Sim. E tudo que sobra, uma boa parte do que sobra, ele reinveste. Então ele faz o ciclo, isso contando que a pessoa não tenha recurso, tá? Sim. Porque para quem já tem recurso é muito fácil se manter ou ficar rico, né? Ou se manter, né? Porque a pessoa já é. Mas quem não tem recurso, geralmente a pessoa vai ganhar ali um salário, aí daquele salário a pessoa vai tirar um valor para investir, esse investimento começa a dar lucro e é juros compostos, aí é tranquilo, entendeu? E a pessoa fica uma pessoa com recursos para investimentos, aproveitar oportunidades boas, tanto no mercado de ações, quanto também compra e venda de algum produto, se tiver, por exemplo, com um preço legal. Sim. E aí, assim, então isso é muito matemático, porque basicamente é juros compostos e tempo, entendeu? Então, se você poupa durante longo tempo, você vai ficar. Para quem tá nesse segundo escalão aí, que é pessoas que já têm aí 40 ou mais tempo e quer um negócio mais imediatíssimo, aí a pessoa tem que realmente ter muito conhecimento, tem que ter um produto muito diferenciado e tem que entrar naquela escala que ela realmente ganha muito dinheiro. Então, você precisa ter um produto diferenciado, você precisa ser diferenciado e arrumar um emprego e se colocar em um emprego que você consiga já explodir de cara, entendeu? Sim. Porque você tem várias maneiras de conseguir esse sucesso e esse enriquecimento. Só que uns, por exemplo, vão contar muito com a sorte. Sim. A sorte não é nada mais do que você estar no lugar certo, na época certa, no momento certo e com o conhecimento certo. Essa é, inclusive, uma das perguntas que a gente tem aqui, que era, a pessoa perguntou se você acredita que sorte influencia. 100%. Por quê? Porque quando a gente analisa as pessoas que tiveram sucesso e vê que isso é um padrão, teve muitas pessoas, por exemplo, que exerceu esse mesmo padrão, tipo, acorda cedo, treina, lê muito, aplica todas as ferramentas ali, as estratégias, né, para você ter sucesso, e não conseguiram, entendeu? Aí tem um porquê. Tá de novo no mindset, porque por mais que é um padrão, por mais que é uma receita, no final das contas é as suas decisões. Sim, você tá no lugar certo, na hora certa. Isso é uma das coisas. Sim. Você está na época certa, no lugar certo. Por exemplo, a geração do videogame, eu brinco, eu falo muito disso, né? Que são os youtubers e tal. É a geração que digitalizou, por exemplo, a nossa época. Sim. Entendeu? Então a gente vive nesse momento digital. Muitas das tecnologias, por exemplo, digital que se usa hoje, internet, computador, são coisas, por exemplo, internet acho que é 20 e poucos anos aí, computadores quase 50 anos, se eu não me engano, e só por que agora? Por que nos últimos 15 anos? Só por que deu esse boom nos últimos 10 anos? Né? Porque esse boom mesmo, se a gente falar do boom mesmo, é os últimos 5 anos, né? Mas que começou isso aí, por que essa revolução... Não, hoje em dia, os gamers, eles ganham muito dinheiro jogando videogame, quantas 10 anos atrás era... Por que essa revolução começou 15 anos atrás, entendeu? Porque é a época certa, entendeu? Então aí tá a sorte, entendeu? A época certa, era a época para isso. Então ele tinha tecnologia, tinha tudo, tinha as condições, e veio a internet, aí teve a sorte, por exemplo, do Steve Jobs lançar, por exemplo, os smartphones, entendeu? E aí mudou tudo. Revolucionou tudo, entendeu? Sim. Então, com o lançamento, por exemplo, de você mudar... Tudo começou a mudar quando as pessoas deixaram de ter um aparelho que só fazia ligação, entendeu? Uma tela pequenininha. E começou a realmente ter tudo ali. Começou a ter um computador móvel no próprio celular. Sim. Acesso à internet, tudo, fazer tudo por ali, entendeu? Sim. Então, isso é sorte. Então, sorte, assim... Por isso que tem muita gente que está começando hoje na internet. Eu não acredito e nem gosto, assim, não vejo com bons olhos, por exemplo, assim, esses coaches e tal, que quer ensinar as pessoas a fazer grana com a internet. Agora, não que não é possível, é possível. Claro.
Mas não é fácil hoje fazer grana com a internet, com WhatsApp, com Facebook, Instagram. Já não é mais tão fácil como era 5 anos atrás, Sim. como era 10 anos atrás. É que antes era novidade, agora Antes era você já novidade. tem Então, hoje muitas você chega, pessoas você já no tem mercado. muitas pessoas. Então, por exemplo, primeiro, para você fazer grana hoje na internet, você tem que ser muito acima da média. Você tem que conhecer muito, ou você tem que realmente vir com um produto muito foda. Sim. Entendeu? E isso é muito difícil. Sim. Entendeu? Então, não tô falando que as pessoas não conseguem. Só que daí você pega pessoas comuns, que não tem nada de extraordinário, não tem um produto de extraordinário, não tem um mindset diferenciado para fazer as coisas. E aí você, vender algum curso para aquela pessoa que ela vai mudar a vida dela com a internet, é muito difícil. Sim. Agora, se é um curso de desenvolvimento, um curso de crescimento, como tem muitos aí, eu tenho alguns aí que eu sou muito fã, que é o caso, por exemplo, do Nigro, do Bruno Perini, desse pessoal aí que são muito diferenciados e eles não vendem, por exemplo, cursos para as pessoas ganhar dinheiro, por exemplo, na internet, mas vende, por exemplo, como a pessoa se desenvolver. Sim, aí é diferente. Uma vez que você desenvolve, você pode aplicar em qualquer área. Você aplica tudo, você fica apto a simplesmente ficar constantemente se atualizando ao que tem de melhor, ao que existe aí para você fazer as coisas acontecer. Então, tem o fator sorte. Sorte, sim, com certeza. Mas assim, com muito trabalho, e dedicação e principalmente responsabilidade, você sempre vai ficar bem. Agora, se você vai enriquecer como teve esse monte de gente aí que enriqueceu nos últimos anos na internet, aí hoje ficou bem mais difícil. Sim. Hoje ficou bem mais difícil. É possível, claro, mas ainda ficou bem mais difícil. Sim. E aí, qual que é a outra pergunta? Eu não sei se eu respondi todas as perguntas. Já respondemos duas de uma vez só. Foi tá uma bom, engatilhada. Então, beleza. Então, tá bem. A próxima pergunta é que no podcast que a gente falou sobre mindset, né? Um dos podcasts, você cita no podcast o mindset de crescimento, né? E daí a pergunta é: você trabalhou isso em você ou você acha que foi algo natural, esse mindset de crescimento, quando você se deu por conta disso? Então, isso está dentro dos talentos também, sabe? Tem um livro que é o Óbvio, que eu estou lendo agora, e ele explica muito, por exemplo, sobre a Gisele Bündchen, por exemplo. Aí, numa parte do livro, ele até explica que assim que ela chegou, por exemplo, em Nova York, ela nem era ainda famosa e tal, ela estava começando ali, tinha uma pessoa que era bem da área, por exemplo, ali desse mundo de moda e tal, ele bateu o olho e falou: você vai ser a melhor e tal, e não sei o que, você tem alguma coisa de fantástico, de extraordinário e tal. E dias depois, por exemplo, essa pessoa faleceu e tal, e anos depois a Gisele Bündchen se tornou o que era, entendeu? E aí, todas as pessoas que se dá referência para ela, por exemplo, por que ela se tornou quem se tornou, tava realmente naquele negócio, naquela questão do talento, né? Sim. E então não era beleza, não era o jeito, não era nada. E aí muita gente, por exemplo, põe a capacidade que ela tem, por exemplo, de atuar, de se identificar, por exemplo, com uma marca, com uma roupa, com alguma coisa. Então ela tem esse diferencial. Então, respondendo essa questão, por exemplo, do mindset de crescimento, assim, eu vejo que, assim, algumas pessoas realmente elas já nascem com esse mindset. Acho que mindset você nasce com um mindset diferente, tá? E a questão, você está sempre em desenvolvimento, então você está sempre aprendendo, né? Você está sempre aprendendo, que foi o meu caso, eu fui sempre aprendendo. Mas no final das contas, é quando você também você tem esse fator de sorte também, tá? De você conseguir, por exemplo, estar num ambiente, numa profissão, numa época que você consiga também usar esse mindset que você já tem para fazer as coisas acontecerem. Então, no meu caso, por exemplo, eu vou falar do que eu acredito e o que foi no meu caso. No meu caso, por mais que eu vim de uma família muito pobre, muito humilde, por mais que eu tive que fazer supletivo na minha vida, eu decidi em algum momento da minha vida parar de estudar, eu conquistei tudo por mim mesmo, vamos dizer assim.
Eu acredito, e foi o que aconteceu no meu caso, que você já nasce com esse mindset, que você pode realmente melhorar o seu mindset conforme você vai adquirindo mais conhecimento, bebendo de outras águas, vamos dizer assim, né? Então, um livro, por exemplo, te resolve muito isso, né? Porque quando você lê um livro, por exemplo, ou ouve um livro, por exemplo, eu sou muito mais de ouvir livros do que ler. Se eu contar quantos livros eu li esse ano, talvez eu tenha lido 2 ou 3 no máximo. Mas eu ouvi mais de 15, não, mais de 30 livros. Sim. E aí quando você ouve um livro, ou você lê um livro e tal, você absorve o mindset daquele autor, entendeu? Que é a forma dele pensar, e você começa a fazer ali, se identificar com muitas coisas e tal, e dar uma ampliada no seu mindset. Então isso é através do conhecimento que se melhora. Então eu fui melhorando muitas coisas através do conhecimento, mas eu já venho com esse mindset já em mim. Sim. Tá? Por quê? Porque mindset é a forma de pensar, é como você decide as coisas, né? Então, as suas decisões foi o que eu já expliquei no podcast de mindset, né? Então, se você decidir errado, você vai pagar um preço. Sim, entendeu? com certeza. E às vezes esse preço vai você andar para trás na sua vida, entendeu? Sim. Então, eu nunca andei para trás na minha vida. Eu sempre andei para frente, mas não foi nunca uma coisa que eu... por que eu digo que foi natural? Porque não foi uma meta. Eu não tinha meta. Eu comecei a ter meta... Você já tinha um mindset de evolução, Eu comecei a ter né? meta recentemente, entendeu? Sim. Tipo, objetivos mais claros. Eu tive objetivos, né? Mas eu não tinha aquele foco, assim, falar, buscar aquele objetivo. Em alguns momentos eu tive, né? Mas, no geral, às vezes o que eu queria fazer era só realmente ter um trabalho e ajudar na minha casa, entendeu? Tipo, deixar a coisa mais leve pro meu pai, que é como eu falo, né? Tipo, pagar as contas em casa também e tal. E aí depois, quando eu entrei na minha profissão, eu gostei bastante da profissão e aí eu quis aprender. Sim. Mas isso foi um mindset. Sim, Por que eu quis claro. aprender? Entendeu? Por que eu não quis ir jogar bola ou ficar empinando pipa ou, sei lá, ou fazer qualquer outra coisa? Então, por isso que assim, tem propósito, tem espiritualidade, Sim. tem muitas coisas É tudo envolvidas. interligado, Nisso, é assim. tudo ligado, mas é muito da crença de cada um, entendeu? Sim. Mas enfim, para quem tá do outro lado, se a pessoa, por exemplo, qual que é a dica que eu dou? Muita leitura. E aí identificar se gosta de ler ou se gosta de ouvir audiobooks, mas é consumir conteúdo, é lembrar que a gente é a média das 6 pessoas que a gente mais convive. A gente é a média das pessoas que a gente mais convive, se for com 10, se for com 5, se for com 100, entendeu? Então, se a gente é a média das pessoas que a gente convive, a pessoa primeiro ter atenção, se ela não está ali inserida no meio que está travando ela, entendeu? Sim. E todos os meios são importantes. Então, o pessoal, por exemplo, da balada, da diversão, é importante. Só que não dá para viver isso, por exemplo, 24 horas. Sim, com certeza. Entendeu? Sim. Mas é o pessoal da distração, é o pessoal que vai te trazer outras coisas na vida, como, Sim. por exemplo, gratificação em se distrair, né? Sim. Tipo, dar risada e tal, se divertir. Então, isso é uma coisa, é doação mútua, né? Mas se a gente ficar, por exemplo, com um grupo da distração e da diversão 24 horas, todo, você não vai ter acontecer foco nada, entendeu? Sim. E se você ficar, por exemplo, com pessoas pessimistas, mesmo que são pessoas da sua família, pessoas que reclamam muito da vida e não sei o que durante muito tempo, também você não vai ser muito diferente. Sim. Então, primeiro, identificar si mesmo, tentar ir para um outro ambiente, né? Ver se o ambiente que a pessoa tá saudável nesse sentido. E às vezes a melhor é ter um mentor, né? A pessoa precisa ter um mentor para a pessoa crescer, né? E aí eu falo, mas como que eu vou arrumar um mentor? Pô, qualquer livro que você lê, se você quer ter o Steve Jobs como mentor, lê os livros do Steve Jobs. Sim, lê com a certeza. biografia do Steve Jobs. Pega ele como seu mentor, né? Sim. E aí mesma coisa para todos os outros que tem aí, né? Isso foi só uma referência, Sim. né? Quer enriquecer, quer prosperar, pega o Napoleon Hill como um dos mentores também, entendeu? Sim. Pai Rico, Pai Pobre, que é um outro livro fantástico, mas assim, vai muito do que cada um precisa também. Isso aí são livros mais voltados a finanças. Agora, você quer livros de mindset, você tem livros de mindset, você quer romance, você tem romance, enfim, não importa, mas sai desse nicho, né, que não esteja te deixando crescer. Sim. E vai para um nicho que é onde você ganha muito conhecimento. E hoje, por exemplo, na internet você tem tudo isso de graça. Sim. Boa. Boa? Ótimas dicas. Você acha que ficou bem respondido? Ficou. Então, boa. Vamos para a próxima. Então, vamos para a próxima.
Como que você acredita ser a melhor forma de organizar as suas tarefas no seu dia a dia? E Olha, o que você dá de dica, né, para quem quer fazer o mesmo? Eu já falei várias vezes assim que eu não sou muito organizado, né? Eu sou muito responsável, né? Sim. Tipo, se eu tenho que fazer uma coisa, eu faço e às vezes vai me custar mais horas. E consigo produzir de uma maneira geral muito, porque fui ficando rápido e fui também. E eu sei que eu vou terminar a coisa, Sim. entendeu? Então, hoje eu faço dessa forma. Agora, o que funciona para mim? Primeiro é um cronograma, então eu sempre tenho um cronograma diário. E aí, muitas vezes eu tenho que ter esse cronograma por escrito. Eu não estou conseguindo executar nesse exato momento o meu cronograma por escrito, mas ele é mais ou menos isso que eu sigo, porque o que eu ponho no papel é o que está na minha mente. Sim, com certeza. A diferença é que quando a gente segue um cronograma escrito, que é uma agenda, que a gente tem que fazer tópico por tópico, Você não durante esquece o dia, nada, fica tudo você lá. faz tudo, não fica Sim. nada e você não deixa nada pro dia seguinte. Então esse é o melhor. Sim. Como a empresa nesse momento ela está ainda crescendo, está crescendo bastante, vai crescer por muito tempo, mas a gente está estruturando bastante coisa ainda, né? Não chegou no ponto que a gente ainda quer. Então eu não estou conseguindo seguir exatamente um cronograma fixo, tá? Porque geralmente eu tenho um cronograma fixo, então isso ainda está em fase de ajuste no meu caso. Sim. Mas o que funciona para mim quando eu vejo, por exemplo, a minha vida bem organizada, que é o que eu estou trabalhando para que ela fique, é um cronograma fixo, né? Então, o horário que eu acordo, o que eu faço, por exemplo, nas primeiras horas, Sim. depois quando eu começo a trabalhar, qual que é a minha rotina dentro do trabalho, né? Qual que é a sequência que eu faço, e tudo isso é feito, só Sim. não está sendo feito ainda de maneira fixa. Sim. E o ideal para mim, o que eu recomendo é que as pessoas façam de maneira fixa, porque fica muito preciso, horários fica preciso e fica produtivo, entendeu? Sim. Então, por exemplo, só dando um exemplo que está programado para mim, é que eu consiga acordar às 5 da manhã, tá? Eu ainda não consegui, porque eu vou dormir tarde. Sim. Mas eu acordo no máximo 6h20, só se eu for dormir muito tarde. Mas eu não abro mão, por exemplo, de dormir pelo menos no mínimo 6 horas. Sim. Então eu durmo de 6 a 7 horas. E aí o horário que eu vou acordar... Depende do horário que você vai dormir, sim. Tá? Mas aí tá na programação que eu consiga dormir no máximo às 11 para eu poder acordar às 5. Como eu não tenho conseguido, eu tenho acordado às 6. 6, às vezes 6h30 e tal. E aí o que eu faço, assim, então eu me exercito de manhã, não abro mão de preparar o meu café. Então é raro os dias que eu, tipo, não preparo um bom café da manhã, tomo um bom café da manhã. Quando meus filhos estão comigo, preparo para eles. E a minha rotina, ela muda um pouco disso também, né? Que eu tenho guarda compartilhada dos meus filhos. Então, significa que uma vez por semana, que durante uma semana sim, uma semana não, eles estão comigo e a minha rotina muda. Por isso, da dificuldade que eu ainda estou tendo em adaptar, na verdade, também o seu cronograma de acordo. Quando eu tô com eles é de um jeito, quando eu tô sem eles é de outro jeito. Por isso talvez que tá dificultando mais. Mas é realmente você ter isso por escrito. Então de manhã o que eu faço é isso, né? Tomar o meu café. Eu não medito, por enquanto eu não medito. Eu acho que meditação é uma boa, mas eu ainda não... A minha meditação é um pouco diferente. Na verdade eu acordo, eu fico uns 10 minutos na cama pensando um pouco... Isso já é uma forma de meditação, sim, claro. É que na verdade a meditação que eu faço é aquela meditação presente, né? De às vezes quando eu ponho foco, ponho os fones de ouvido, estou ouvindo alguma coisa e trabalhando e aproveitando ali o momento, né? Então tem essa também, né? Mas a forma de meditação que eu tenho é essa. Acordo de manhã, fico uns 10 minutos pensando, planejando o meu dia, pensando, refletindo sobre a vida, refletindo sobre mim, algumas coisas assim. E aí depois começo. Aí faço um pouco de exercício, tomo meu café e venho pro trabalho. Aí dentro do trabalho que eu tenho uma rotina mais certinha, né? Então às 9 eu passo primeiro tirando as dúvidas do meu time, entendeu? Sim. Aí começo ali por volta das 10 a minha produção. Na parte da tarde, geralmente, tenho paciente. Às vezes tenho paciente de manhã, mas eu marco ele sempre a partir das 10. Sim. E aí, o que está mudando isso também é porque eu tenho duas profissões, né? Que além de ser técnico, que é o cara que faz ali os laminados, as facetas, as lentes de contato, lente cerâmica. Sim. Eu sou o cara também que atende os pacientes, entendeu? E sou o cara da gestão na empresa também, que tenho que liderar e gerir todo mundo ali também, né? Tem muita gente me ajudando, que é uma grande ajuda, mas é isso. Não sei se eu consegui. Ficou super respondida. Né? Ficou super? Sim. Ficou boa? Então tá bom. Se você gostou, então tá bom. Tá ótimo. Então, a próxima pergunta é: você se considera uma pessoa procrastinadora? E como que você consegue lidar
com isso no dia a dia, caso você se considere? Olha, sou sim, tá? Nesse momento, então, no momento que eu tô, a procrastinação, ela funciona assim também. Eu vejo que assim, varia também do momento que cada um tá na vida, tá? Então, acho que, primeiro, acho que ninguém pode julgar alguém que tá procrastinando, Sim, claro. tá? Aí a gente já falou sobre procrastinação, no de ser podcast, crônica ou não. Se for realmente uma coisa crônica, a pessoa precisa procurar ajuda e tal. Mas a procrastinação... Porque tem muita gente hoje procrastinando sem saber que está procrastinando, entendeu? Sim. Se a pessoa ficar 8 horas, por exemplo, nas redes sociais, 2 horas, 3 horas, ela está procrastinando. Sim. Ela está se distraindo muito mais tempo. Então, se ela não está revertendo aquilo em produtividade, se não é um trabalho dela, por exemplo, então ela está procrastinando. Só que vai muito do tempo que a vida que a pessoa tá. Então, se é uma pessoa, por exemplo, que tiver, por exemplo, quebrada emocionalmente por causa de um relacionamento, por qualquer outra coisa, ou porque saiu de um emprego, alguma coisa, então é válido também naquele momento... Em um momento ela fica mais nessa procrastinação, que às vezes eu vejo que a pessoa também fica um pouco na caixa do nada, entendeu? Então, sim, tem gente que acha essa caixa do nada de diversas formas, entendeu? Então, sim, tem aquela procrastinação que a gente já falou, né? A pessoa fica procurando os motivos para não começar algo, né? Para não começar, sim, uma atividade, para não desenvolver ou um estudo ou um trabalho, enfim, e acaba se enrolando durante o dia, que isso não é saudável, mas aí tem que ver o que está por baixo, né? Por que a pessoa está fazendo aquilo, entendeu? Sim. Hoje, por exemplo, eu acho que a maior forma de procrastinar que está matando os sonhos de muita gente são as redes sociais, né? As pessoas desperdiçam muito tempo. Só que não, eles não têm consciência e não que isso é uma procrastinação. Não percebem, ficam ali. Ficam ali, quando vê, perdeu 3 horas do dia, aí não foi para academia, não se alimentou saudável e também não produziu nada assim de diferente no trabalho, entendeu? Sim. E vai ficar. Então, se ficar por muito tempo isso, realmente é mal. Agora, se a pessoa estiver ali por um momento da vida dela, porque tem uma causa específica tal, e ela tá usando aquilo, sei lá, como uma terapia, como alguma coisa que deixa ela bem, então eu acho que às vezes é até válido. Agora, como que se resolve isso? Responsabilidade e ponto. Qualquer ser humano, qualquer coisa que você queira ter na sua vida, independente de talento, de disciplina, de qualquer coisa que a pessoa acredite, a única coisa assim que supera todas essas coisas e que também combate todas essas coisas é responsabilidade. Sim. Então, por exemplo, eu cheguei onde cheguei e vou chegar ainda muito mais longe porque eu sou uma pessoa responsável. Sim. E é responsável, entende? Com o próximo e consigo mesma. Tem essa... Tô tentando mudar isso. Eu sou muito mais responsável com o próximo do que comigo mesmo. Sim. Então é um egoísmo oposto. Sim. Entendeu? Então eu acabo me doando muito para os outros. Eu fiz isso durante os últimos 20 anos da minha vida. Uhum. Mas entra de novo, fase, porque eu estou no topo da pirâmide, sim, ali, onde eu posso me dar o luxo agora de focar em mim, sim, e nas minhas realizações pessoais, entendeu? Sim. Então, então foi tudo muito bem, é válido, uhum, da maneira que aconteceu. E hoje é o que eu faço. Então eu combato a procrastinação, porque eu também procrastino, mas eu combato com a responsabilidade. Sim. Entendeu? Ótimo. Então, o que eu me comprometi a entregar, eu vou entregar. O que eu me comprometi a fazer, eu vou fazer. Se eu vou ter que trabalhar até mais tarde, se eu vou ter que chegar até mais cedo, se eu vou ter que trabalhar no final de semana, é problema meu. Sim. E aí eu vou trabalhando, gerindo isso, vendo ali o que eu estou fazendo de errado e vou achando um mecanismo. Por exemplo, como atualmente eu estou, por exemplo, bem ligado às redes sociais, né? Então, por exemplo, a gente tem 4 Instagrams, né? Uhum. E desses 4 Instagrams, só um que é pessoal. Sim. Os outros 3 são profissionais. Então, eu uso a internet para trabalhar. Sim. Tá? Aí tem canal do YouTube e tal. A minha sorte, tenho vocês, tem uma equipe boa que gere isso, que faz tudo isso para mim e tal, mas mesmo assim eu tô sempre checando. Sim, claro. Eu tô vendo. Então, por exemplo, o que eu tô aplicando de estratégia no meu caso? Eu vou ter 2 telefones, então logo mais eu vou ter um outro telefone e naquele outro telefone eu só tenho o meu Instagram pessoal. Sim. E só. Eu preciso ter 2 telefones, onde um eu tenho só contatos pessoais ali, tipo, que eu tenho realmente atender, e o outro, por exemplo, eu tenho mais os contatos ali mais profissionais. Sim. E as coisas mais profissionais. Então, uma das coisas que eu já decidi que eu tenho que fazer é isso, e o cronograma. Então, você aplicando um cronograma e você sendo responsável, não tem maneira de você procrastinar. Você minimiza a procrastinação ao mínimo, porque todo mundo procrastina. Sim, todo mundo. As pessoas simplesmente... A forma como você lida com isso e o que você faz para qualquer pessoa que perder 3 horas por dia, por exemplo, assistindo Netflix ou TV ou novela, então
é um tipo de procrastinação. Sim, Uma claro. vez eu li isso num livro e eu achei fantástico, entendeu? Porque, assim, tinha muitas pessoas que, por exemplo, reclamava, por exemplo, do cara que ficava no bar durante 3 horas. Mas a pessoa que ficava assistindo também novela durante 5 horas, porque começava às 6 e acabava às 11... Não Também faz diferença, não faz tá? diferença. É só tipos de bar Sim. diferentes, consumos diferentes. Não, uma coisa é quando você utiliza isso de lazer, de vez em quando. Outra coisa é quando você usa disso todos os dias. O problema e é gasta só se seu tá te tempo, fazendo mal sim. e fazendo mal para as outras pessoas, Sim, entendeu? claro. Então, por exemplo, claro que o cara que tá no bar, se ele for pro bar todo dia, ele estiver bebendo ali e tal, consumindo álcool, claro que vai ser mal, entendeu? A única diferença é essa. Agora, se a pessoa tá ali, por exemplo, não tô falando que as pessoas tenham que fazer isso ou nada. Eu não sou esse tipo Não de está pessoa que julgando, fala sim, o que a claro. pessoa tem que fazer ou não. Eu só tô dando a minha opinião, entendeu? Sim, Se a claro. pessoa tá lá e, por exemplo, não tá consumindo nada, pô, eu tá lá mais pela distração e, por exemplo, 1 hora, eu não vejo problema nenhum. Claro. A questão é assim, ela fez o que ela tinha que fazer em termos de responsabilidade. Sim. Então, se a pessoa tem Ou ela tá feito, usando isso como uma fuga, na verdade. Tem entendeu? essa diferença. Então, é dessa forma que eu vejo. Então, procrastinação, para ficar resolvido, procrastinação é isso, né? Se você for responsável, você tiver um cronograma, acabou. Porque daí você vai na responsabilidade, segue o cronograma, consegue entregar tudo que você se comprometeu e atingir tudo que você definiu para você mesmo. Sim, maravilha. Boa? Boa. Então, vamos para a última pergunta. Quais dicas de gestão você daria para alguém que acabou de abrir um negócio próprio? Dicas de gestão para quem abriu um negócio próprio. Bom, a dica mais simples assim, que é unânime, é o over delivery, que é você entregar mais do que você se comprometeu. Na verdade, não só para quem abriu um negócio próprio, mas para qualquer pessoa que presta serviço para alguém, Sim. entendeu? Quando você tem esse over delivery, você entrega mais do que o seu cliente está esperando. Sim. Você cresce muito rápido. Tá? Se você só entregar, você já vai crescer muito rápido. Então, por exemplo, tenha responsabilidade. De novo, tenha responsabilidade. Abrir um negócio próprio, tenha consciência e responsabilidade. Sim. Consciência de saber que você vai ter que realmente trabalhar muito nos próximos anos, até você estruturar o seu negócio. Até você ter o seu retorno. Até você né? ter o seu retorno, até você ter, por exemplo, as pessoas que te ajudem para aquilo ficar mais leve para ti e a responsabilidade que você tem que entregar, manter sua palavra. Então, se você cumpriu, mesmo que for te dar prejuízo, você entrega. Porque dinheiro você perde, você ganha. Palavra não. Credibilidade não, entendeu? Então, E por essa exemplo, credibilidade é o que também, lá na frente, vai te dar o retorno financeiro. vai te dar o retorno e vai te manter com consistência. E consistência, né? Sim, claro. Entendeu? Então, são essas eu daria essas 3 dicas, né? Então, a consciência, né, do que acontece, a consciência da responsabilidade que a pessoa tem sendo um dono de empresa, empreendendo, tá? Sim. Responsabilidade social, responsabilidade com a sociedade e com ela mesma. E então eu iria nessa linha. Então é consciência, responsabilidade, que é para a pessoa ter a responsabilidade com a palavra dela, tudo. Consistência, tá? Que também está ligada à responsabilidade, né? Saber que se a pessoa for inconsistente, ela vai começar a perder cliente, ela vai perder prestígio, ela vai perder qualidade, tá? Mas assim, do jeito que tem um segredo para o sucesso, um segredo para isso, tal, na verdade não é segredo, é padrão. Sim. Tá? Então o padrão, por exemplo, de qualquer empresa, de qualquer comerciante, de qualquer profissional, de qualquer ser que desenvolve e cresce é a consistência. Né? Sim. Então é manter. Quanto mais consistência a pessoa ter, mais credibilidade ela vai manter, entendeu? Quanto mais responsabilidade ela ter, entendeu? Sim. Mais credibilidade ela vai manter, entendeu? Aí você chega lá no final, você tem o retorno disso. Tem o retorno. E não, no primeiro momento, entender que isso é para todos, não é só para a empresa, né? Mas qualquer pessoa que conseguir ter um entendimento que o retorno financeiro ele é uma consequência da entrega de um bom produto ou serviço, a pessoa já tá ganhando o jogo, entendeu? Sim. Porque daí você foca em ter um bom produto e entregar.
Que também, porque hoje é muito difícil, na verdade. Eu já falei isso em outro podcast, né? Então, não importa o que você precisa, se você precisa de um copo, de uma cadeira, dependendo do que for, se a pessoa tiver que fabricar aquilo dali, é muito difícil que aquilo chegue na sua mão com a qualidade que você espera e no prazo que você espera. Sim. Entendeu? Então, o over delivery é justamente isso, é você entregar mais, você superar a expectativa de quem tá esperando algo de você, quem tá consumindo algo de você, entendeu? Sim. Então, se você ficar ali muito na média e abaixo da média, você só vai ser mais um, e aí quem é só mais um fica no meio da multidão ali sem nenhum brilho. Sim. Ótimo. Essa que é a diferença. Conseguimos responder tudo? Respondemos tudo. Então tá bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem mais perguntas para os próximos. Isso. Nos siga nas redes sociais. No Edson da Sugestões Silva para live, DDS. que o Edson deu a ideia da gente fazer umas lives abertas. Então, se vocês tiverem sugestões para live também, mandem pra gente. A live ela vai acontecer. A gente só está esperando a gente ter mais engajamento. O podcast é Encorpar Mais, né? O canal no YouTube Encorpar Mais. Que na verdade a gente tem aí acho que 2 meses, né? Que a gente está fazendo isso. Então a gente está bem recente, né? E já começamos em alto nível, né? Já começamos com uma produção interessante, com conteúdo muito bacana. Então é o tempo de começar a encorpar, mas é claro, se tiver alguns pedidos ali, a gente de repente começa um pouco antes. Mas que ela vai ter em algum dia, isso é acreditar, né? Acreditar e trabalhar. Exatamente, eu tô fazendo exatamente tudo que eu falei aqui no podcast, entendeu? Eu tracei uma meta, um plano, um objetivo, eu acredito e eu tô agindo, isso, entendeu? E pronto. E como eu acredito, para mim isso é matemático. Eu sei onde a gente vai estar, por exemplo, em 5 anos aí no máximo, onde a gente vai estar, onde nós vamos estar mais 2 anos e assim vai. A cronologia, ela pode ali ser muito mais positiva. A gente pode errar no time, sabe? Tipo, o resultado que a gente esperar em 5 anos acontecer talvez em 2, o resultado que a gente ia esperar em 2 acontecer só em 3, mas isso vai acontecer. Vai acontecer. Tá bom? Abraço a todos, espero que vocês tenham gostado, espero vocês no próximo bate-papo, no próximo podcast. Vai! Tchau, gente!